Tenho certeza que você já se comparou aos outros, aos seus amigos, alguém da sua família, ou até pessoas que você nem conhece. O fato é que, quando você vê que não é bom em alguma coisa, ou acha alguém melhor que você nessa coisa, você começa a subconscientemente se comparar a ela. Eu também sou assim com praticamente tudo na minha vida. A escola, relacionamentos, academia, e até com o YouTube eu percebi que eu comparo o meu canal com outros parecidos. E eu ainda sou assim. Mas depois de ler um capítulo de Blue Lock, eu percebi que isso não é necessariamente errado. Esse capítulo mostra várias cenas e exemplos parecidas com as que eu acabei de descrever, mas ele transforma esse peso sufocante de se comparar aos outros em uma das melhores qualidades para o crescimento. A partida de Mannheim contra Bayern começa no capítulo 174, mas antes disso, o capítulo 170 introduz o Chris Prince, um personagem que eu dei muito pouco destaque no meu outro vídeo de Blue Lock sobre o Nagi, mas aqui ele é muito relevante. Inicialmente, ele parece ser só um cara maluco que só liga pra popularidade, já que ele começa encostando nos músculos de todo jogador e fica se exibindo pra câmera de Blue Lock. Nenhum dos jogadores botam fé nele no começo, e nem o leitor, mas imediatamente ele fala algo que pesa o clima do mangá. Vocês dependem muito do talento, e um talento sem consciência acaba apodrecendo. Isso parece ser algo óbvio, mas o Chris Prince não quer dizer que se você não trabalhar duro você vai perder seu talento. Apesar disso também ser verdade, ele quer dizer que você precisa cuidar do seu talento. E eu acho que um exemplo perfeito disso é o Nagi. Ele continuou treinando, mas mesmo assim ele foi expulso de Blue Lock porque ele não conseguiu achar uma motivação que satisfazia o talento dele. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você assista o meu outro vídeo sobre Blue Lock, que é mais focado no Nagi, mas para esse vídeo eu acho que essa ideologia é a parte mais importante, porque com isso eu acho que o Prince quer dizer que você pode se comparar aos outros, mas só se for do jeito correto. Um maratonista pode se comparar com outros maratonistas para tentar ser melhor que eles, treinando do mesmo jeito que seu rival para melhorar. Mas o problema é quando esse atleta começa a se comparar com um fisiculturista e tenta ficar mais musculoso. Assim, ele não vai ser bom nem nas corridas, porque ele é muito pesado, e também não vai ser bom no fisiculturismo, porque ele não é do mesmo tamanho que os outros competidores. E se você começar a seguir esse caminho, é muito fácil você duvidar completamente de si mesmo e começar a questionar se você realmente tem talento. Se vocês procurarem a força sem compreender os mecanismos do seu talento apodrecerá num instante. Vocês perdem a confiança em si mesmos e também sua razão. Eu vou usar YouTube como um exemplo, já que é uma analogia que você que está assistindo esse vídeo com certeza vai entender, mas antes de eu publicar o meu primeiro vídeo, eu realmente acreditava que eu ia imediatamente ganhar dezenas de milhares de visualizações e que eu ia ganhar muitos inscritos muito rápido. Eu assisti o primeiro vídeo de vários outros canais de animes e mangás para tentar deixar o meu primeiro vídeo muito melhor do que o deles, e quando eu vi que esse meu primeiro vídeo não ganhou tanta visualização, eu fiquei frustrado. Como que o meu vídeo que eu trabalhei tanto pra deixar bom não tá indo tão bem quanto o deles? Por que eles têm mais visualizações? Eu ficava me perguntando esse tipo de coisa que só me deixava mais irritado. Mas aí eu lembrei que eu criei esse canal só pra me divertir, porque eu gosto de falar sobre anime e mangá. Também foi aí que eu percebi que eu tava com inveja do sucesso desses outros canais, e já que eu não conseguia achar erros no meu próprio vídeo, eu tava tentando identificar falhas no conteúdo deles. Isso é um sentimento tão horrível quanto é estúpido. Eu fiquei tão preso na negatividade que eu não conseguia focar em como eu podia melhorar. Eu fiquei muito tempo fazendo os meus primeiros vídeos não porque eles eram super difíceis de fazer, mas porque eu não era efetivo. Eu focava em coisas minúsculas que não melhoraram na qualidade do vídeo, porque eu tava procrastinando fazer as partes mais difíceis. Um exemplo disso é que eu gastava tanto tempo editando os vídeos que eu negligenciava a gravação, que é a parte mais importante nesse nicho. Por isso agora eu tô muito focado em melhorar o roteiro dos meus vídeos e eu até comprei um microfone novo para melhorar a qualidade dos áudios. Me comparar com outros canais de animes e mangá não é necessariamente errado. Eu só preciso focar mais no que eles estão fazendo certo que eu faço errado. Dessa forma eu me identifiquei um pouco com o Barou na segunda seleção. Ele achava que merecia vencer na partida 3 contra 3 porque ele se via como um rei com mais habilidade que todos na quadra. Mas ele estava sendo um imbecil e não focava no que ele estava fazendo de errado. Quando o assunto era futebol, ele via todo mundo como personagens secundários, e inicialmente todos os companheiros dele agiam desse jeito. Eles sempre elogiavam o Barou e mostravam o quão felizes eles estavam por estar no time dele. Tanto que o Barou acabou desistindo de tentar entender os outros, por isso a única coisa que ele realmente se importava era em aprimorar o seu jogo. Mas não é tão simples assim, né? A questão é que o Barou realmente gostava da sensação de tirar o papel de protagonista dos outros.
Ele jogava futebol só pelo prazer de se sentir superior. Parece infantil, mas a maioria dos motivos pelos quais as pessoas buscam coisas são infantis pela natureza. E apesar disso, no capítulo 64, pela primeira vez em muito tempo, o rei perdeu seu papel principal. Ao contrário de sua vontade, o Barou passou a bola pro Isagi. Desse jeito, ele meio que se rendeu pra ele. Mas aí ele teve uma visão. O Barou odeia passar tanto que ele criou uma situação hipotética em que ele era um fracassado e o Isagi era o melhor do mundo. Tô ligado que é meio dramático, mas é muito relevante pro desenvolvimento do Barou. E assim, nesse momento, em vez de passar pro Isagi ou Nagi, o Barou desperta. Ele rejeita o futuro que ele imaginou e escolhe criar seu próprio caminho até o gol. Ele tá disposto a roubar a bola de seus companheiros, usar eles como distrações, de qualquer jeito ele vai chegar no gol sozinho. Com um certo nível de retrospecção, a derrota do Barou pro Isagi foi simbólica. Ele finalmente assume o papel do vilão. Esse tempo todo ele estava jogando futebol sozinho, mas ele não estava conseguindo fazer nada nessa partida. E por causa disso ele começa a se comparar com o Isagi e com o Nagi. Mas se ele continuasse assim, o talento dele ia apodrecer, então ele cresceu. Ele continuou jogando sozinho, só que de um jeito muito mais intenso. Ele fez de tudo o que ele podia para conseguir conquistar o que ele queria sozinho. Mesmo assim, o Barou continuou se comparando com o Isagi, só que em vez de desesperar e ficar com inveja dele e também ficar preso na situação hipotética que ele mesmo tinha criado, ele começou a focar nas qualidades do Isagi, e por causa disso ele elevou o nível do próprio jogo. E eu acho que isso é um exemplo muito bom de como se comparar com os outros pode ser bom. Mesmo assim, eu acho que não existe outro personagem que represente isso melhor do que o próprio protagonista. Na Liga Neo-Egoísta, seria muito fácil o Isagi só ver o Kaiser sendo melhor que ele e deixar a negatividade consumir ele, mas em vez disso, o Isagi analisa o jogo do Kaiser. Ele se compara ao Kaiser e percebe que ele faz muita coisa útil que o Isagi não faz. Nesse momento, o Isagi percebe que ele não consegue seguir a linha de raciocínio do Kaiser porque ele não tem as habilidades físicas necessárias. Mesmo assim, ele tem total noção de que ele é incapaz de fazer algumas coisas que o Kaiser consegue. Então, em vez de tentar mudar o jogo dele para tentar fazer essas coisas que ele não consegue fazer, o Isagi adapta os métodos do Kaiser para encaixarem no estilo dele. Assim, o Isagi achou o equilíbrio perfeito entre ego e racionalidade, onde ele não acha que é melhor que todo mundo, mas ao mesmo tempo, quando ele observa alguém que é melhor que ele estuda ele e afirma que vai ser superior alguma hora. O ego do Isagi não é limitado por nenhuma forma definida de fazer as coisas. Como é constantemente mencionado, ele pode se destruir e reconstruir quantas vezes forem necessárias para satisfazer seu ego. Ele vai fazer de tudo para se tornar o protagonista do jogo. No início da série, o Isagi era considerado um dos piores jogadores de Blue Lock. Ele tinha as piores habilidades, mas agora ele conseguiu melhorar tanto que ele é considerado um dos melhores jogadores do Japão. E isso é porque o Isagi nunca tentou imitar os outros, mas ele sempre vê outros jogadores, analisa o jogo deles, vê os mecanismos por trás do porquê eles são tão bons e adapta isso pro estilo dele. O Isagi é realista. Antes de Blue Lock, ele nunca teve numa situação em que ele era o melhor. E também é por isso que o comentário do Ego no capítulo 196 é tão importante. O que ele diz sobre o Nagi e o Yukimi é um ensinamento que o Isagi vem aplicando sem querer há muito tempo. Se um jogador fizer alguma jogada acima da própria habilidade, acabou. O Ego acredita que essa jogada é por acaso, e quando o jogador não consegue mais alcançar as expectativas que ele tem pra si mesmo por causa dessa jogada, ele começa a cair em um padrão que eventualmente torna ele medíocre, em vez de um verdadeiro egoísta. Um exemplo disso é o que aconteceu com o Nagi depois dessa partida. Ele fez um gol tão incrível que nunca mais conseguiu satisfazer as expectativas dos fãs e de si mesmo, e acabou sendo expulso de Blue Lock. Essa série frequentemente usa esse tipo de explicação para mostrar como um personagem pode se perder por causa da própria mentalidade. Tipo o complexo de herói do Kunigami, que é o que fez ele fracassar. O motivo pelo qual esse complexo não encaixa na série é notável primeiro no capítulo 2, já que é nesse capítulo que a gente aprende sobre a filosofia do ego, e também é apresentado Kunigami, um personagem que falha em tentar refutar essa ideologia. O Kunigami claramente tem sua própria filosofia, que não parece entrar em conflito direto com a filosofia do ego de Blue Lock, mas tem muitos momentos em que esse cavalheirismo atrapalha ele. Depois dele dar uma bronca no Bachira por jogar sujo no pega-pega, ele acaba sendo pego pelo Igaguri. Ele tenta pegar o Igaguri pra se vingar, mas acaba acertando o Isagi sem querer. Como ele nunca chegou a pegar o Igaguri, eu vou deduzir que o Kunigami foi o único que decidiu que pegar a pessoa que te acertou é a melhor opção. Assim, dá até pra dizer que ele provavelmente tentou acertar o Igaguri porque era justo, mesmo quando todo mundo só queria sobreviver tentando acertar os jogadores mais fracos.
O Kunigami quer jogar limpo, então ele tenta eliminar alguém que prejudicou ele porque ele acha que é justo, e não por causa de ego. Mesmo assim, eu acho que o complexo de herói dele não entra em conflito direto com seu próprio egoísmo. Mas agora pulando para a segunda seleção, ele decide fazer um time com o Tigre e o Hell. Eu acho isso importante porque durante a segunda seleção, o Kunigami fica do lado de duas pessoas que têm ideais opostos dele. O Tigre e Hell pensam de um jeito que se encaixa perfeitamente em Blue Lock, mas o Kunigami é o único do trio que ainda se apega a outros ideais. No fim das contas, eu acredito que é por isso que ele não foi escolhido quando ele e o Hell perderam pela segunda vez. O leitor não vê a partida contra o Shido Igaguri, só as consequências, e acho que com o Hell focado em se vingar do Nagi e a nova paixão do Tigre pelo futebol, o Kunigami nunca realmente teve uma chance, porque até aquele ponto cada personagem tinha um arco em que era confrontado com os ideais que tinha no passado e foi forçado a adaptar novos ideais mais egoístas. Mas o Kunigami é o único personagem principal que até esse ponto não teve esse tipo de arco ou jornada de personagem. Também é por isso que eu acho que o Tigre e o Kunigami têm uma das melhores dinâmicas da série. Por meio desse relacionamento, o autor cria um contraste entre esses dois, mostrando como o Tigre começou a se comparar com Isagi, criando um novo fogo nele, e isso forçou ele a aprimorar suas habilidades para ele conseguir melhorar e alcançar o Isagi, que ele via como o rival principal, enquanto o Kunigami nunca despertou um ego real, e por isso ele nunca tentou melhorar ou se comparar aos outros, e assim ele nunca sentiu inveja das habilidades dos outros. No começo, o Kunigami era o único jogador do time Z que conseguia acompanhar o Isagi e o Bachira. Ele era muito consistente, enquanto o Tigre era inútil e estava parado no tempo. E de novo, na segunda seleção, o autor deixa claro como o complexo de herói do Kunigami foi a maior falha dele. O Barou quer escolher ele só porque ele criaria mais oportunidades para ele, enquanto o Isagi quer o Tigre porque ele vai ser mais egoísta, que causaria os outros a se compararem com ele e melhorarem. O Kunigami nunca conseguiu ter essa vontade de ser igual aos outros, e foi por isso que ele fracassou. Blue Lock pode ser um lugar para as pessoas que querem mudar a vida, mas pro Kunigami era seu túmulo. O Tigre pensava exatamente desse jeito no começo do mangá. Ele queria que Blue Lock fosse a morte do seu sonho. Na partida contra o time W, o Tigre já tinha aceito que o Blue Lock era o lugar onde seu sonho ia acabar, e ele estava só esperando para ser expulso. Mas mesmo assim, mesmo naquele campo sem nenhuma esperança, ainda tinha pessoas que continuavam se dedicando ao futebol, mesmo quando a vitória parecia tão inalcançável. Tenho certeza que vocês já estão cansados de ouvir falar sobre essa partida, já que muita gente já analisou ela, e qualquer pessoa que quer falar sobre o Tigre fala dela, então eu vou pular para a segunda seleção de novo, mas dessa vez no episódio Nagi, onde o Hiragi fala que a carta tarô do Tigre é o diabo. Eu acho que essa carta é usada para simbolizar a jornada do personagem do Tigre até esse ponto e como ela vai provavelmente terminar. A jornada dele começou no momento em que o ligamento de sua perna direita rompeu e deu início ao fim da sua carreira. E isso fez o Tigre ficar desanimado e perder a fé no seu sonho. Esse personagem escolheu o Blue Lock como o fim do sonho dele, mas inspirado pelo Isagi, ele continua a acreditar em si mesmo, até agora no arco da Liga Neo-Egoísta e na Copa do Mundo Sub-19. Na minha opinião, a carta de tarô representa uma jornada de 3 partes, sobre como o personagem de Tigre vai evoluir e concluir. A primeira parte é sedução, e eu acho que isso se refere às pernas dele. Inspirado, ele é essencialmente seduzido pelas próprias pernas e pela capacidade de ser mais rápido que seus oponentes, simbolicamente ultrapassando eles. O segundo aspecto seria traição. O arco sub-20 do Japão contra Blue Lock mostrou um possível foreshadow do que pode acontecer nessa parte. Em um momento crucial no futuro em que o Tigre vai ter que correr com muita intensidade, as pernas dele vão começar a ceder, semelhante ao que aconteceu no arco sub-20 do Japão contra Blue Lock, mas muito mais intenso. Dessa forma, eu acho que ele não vai mais conseguir correr e figurativamente os rivais dele vão ultrapassar ele. O Tigre, apesar de ser egoísta, sempre foi caracterizado como alguém que quer ajudar os outros, e por isso eu acho que o personagem dele apresenta um dilema muito interessante. Ele faz tudo de certo, ele se compara aos outros do jeito correto, tem um ego definido, mas mesmo assim ele pode perder tudo por alguma coisa que é fora do controle dele. E obviamente isso pode trazer muitas análises sobre determinismo e como a gente não tem total controle sobre nossa vida e etc. Mas eu acho que para esse vídeo a coisa mais relevante vai ser discutir como o Tigre vai reagir nesse momento, se um dia ele chegar, né? Como que ele vai lidar com isso? Será que ele vai começar a se comparar com os outros e querer ter as habilidades e o corpo dos outros? Ou será que ele só vai aceitar o que aconteceu e tentar seguir em frente? Todos esses personagens que eu mencionei têm suas próprias versões de egoísmo e querem ser os melhores, mas atualmente no mangá eu acho que o personagem mais egocêntrico é o Bachira, que era inicialmente alguém que dependia dos outros.
Na segunda seleção, a única motivação do Bachira era jogar com o Isagi, porque ele viu o Isagi como o monstro que ele estava procurando sua vida inteira, mas na partida 4v4, ele percebeu que o Isagi não tinha essa mesma mentalidade, ele só queria vencer do Rin. Na sua vida inteira, o Bachira teve que enfrentar a solidão, ele sempre duvidou de si mesmo e teve que jogar sozinho. Inicialmente em Blue Lock, o Bachira vê o Isagi como a pessoa que ele estava procurando sua vida inteira, mas agora ele só se sente insuficiente. Ele também sente que nunca vai conseguir fugir da isolação e alienação que seguiu ele sua vida inteira. Mas, inesperadamente, em vez de passar por Rin, Aryu ou Tokimitsu, o Bachira se despede do monstro e joga sozinho. Inicialmente eu não entendia direito o que isso significava para a jornada dele como personagem, mas eu acho que é simplesmente ele tendo fé em si mesmo. O Bachira para de procurar validação externa e começa a tentar satisfazer a própria vontade. Enquanto ele estava procurando um monstro, ele sem querer perdeu a habilidade de jogar livre. Ele tinha esquecido o quanto ele amava jogar futebol só por jogar. Como a mãe do Bachira põe, todo mundo quer acreditar em algo, mas quando as pessoas viram adultas, elas fingem que não conseguem escutar a própria vontade, até que um dia elas realmente ficam incapazes de ouvir essa mesma voz. E na minha opinião, isso é uma das coisas mais tristes, porque a grande maioria das pessoas sofrem com isso. Eu sofro e você provavelmente também sofre. Tem certas coisas que são enraizadas tão profundamente na gente que às vezes elas tomam conta da nossa própria mente. Tentar ser igual aos outros, se encaixar com os outros, duvidar de si mesmo e tentar agradar os outros são exemplos de coisas que podem completamente silenciar a sua própria vontade. Por isso que eu gosto tanto do desenvolvimento do Bachira, porque ele, mais que qualquer outro personagem nessa série, retrata problemas realistas. E depois de começar a jogar sozinho, ele fez o primeiro gol da Copa do Japão e ele virou um dos melhores jogadores de Blue Lock. E eu acho que isso é muito simbólico porque mostra como às vezes fazendo as coisas que você quer pode ser melhor do que tentar agradar os outros. Muitas pessoas não gostam de Blue Lock porque tem muitas cenas nada a ver e cringe, e isso pode ser verdade às vezes. Eu mesmo não gosto dessa série tanto quanto antes porque eu acho que o autor vacilou em algumas coisas, mas mesmo assim, só os personagens de Blue Lock fazem valer a pena ler o mangá. Os dilemas que eles apresentam relacionados à identidade, como inveja e autoaceitação, fazem com que seja muito mais fácil se identificar com eles. Por isso eu acho que Blue Lock é um dos melhores mangás de esporte. Se você tá vendo isso, sinceramente, muito obrigado por assistir até esse ponto. É a coisa que você pode fazer que mais vai me ajudar. Se você quiser me ajudar mais ainda, deixa um like, um comentário, se inscreve, né? Ativa as notificações para saber quando eu posto. Mas mesmo assim, muito obrigado por assistir o vídeo por completo.